Ainda teremos caixa nova, tudo novo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Quem está feliz com Jesus aqui, dá um amém, glória a Deus, aleluia. Eu penso assim que na semana passada nós tivemos umas experiências muito boas com as palavras, através da ministração do seminário, né? O seminário, ele foi algo assim, um divisor de água na vida da nossa igreja. Obrigada, Márcia. E é interessante que muitas vezes nós vamos para um seminário desse tipo e a gente depois volta à rotina normal, né? Mas aqui a gente vai ter que entender a ação de Deus sobre a nossa vida. Eu quero falar sobre a ação do Filho vitorioso, que é Jesus Cristo, e entendendo que existe uma convocatória agora para nós. Nós recebemos algo muito precioso da parte de Deus nesses dias do evento. E entendendo isso, quem percebeu anuar o novo som do céu? Muitas vezes os nossos ouvidos, a nossa atenção está para a guerra, para as lutas, para muita coisa, mas há um novo som no céu. E esse som é para os filhos de Deus prestarem atenção no que Ele já está fazendo. E diante disso nós vamos entender que nós precisamos tomar uma posição primeiro de filhos de Deus, e posição de águia. Porque quando eu tomo o meu posicionamento como águia, eu subo mais alto e o meu olhar é de outra forma. Muitas vezes a gente só olha a nossa luta, o nosso deserto. Muitas vezes a gente só olha a nossa guerra, mas quando a gente sobe um pouco mais, a nossa visão é outra. Nós vemos a saída, nós vemos que em torno de nós tem um vale verde, tem uma água viva que está correndo e que vai chegar nesse deserto, amém? Então, diante disso, nós vamos entendendo aqui que a grande questão é nós entendermos, somos filhos de Deus, amém? Nós temos um Pai, nós não somos órfãos. O Senhor derramou por esses dias aqui na nossa igreja algo muito precioso no nosso coração. E nós precisamos começar a entender o agir de Deus em nossa vida. Nós vivemos num tempo que é muito difícil. Tudo está muito caro. Só ouvimos guerra, rumor de guerra, violência. Muitas vezes a gente tem saído de casa para trabalhar e nem sabemos se voltamos. Mas quando eu entendo que eu tenho um Pai, aleluia, e que é Ele que cuida de mim, eu saio sem medo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Então nós somos um povo separado por Deus. Nós somos um povo que já tem a vitória de Deus. Ainda que nós passamos pelo deserto, lá não é nossa moradia. E eu preciso começar a entender isso. Abra aí Lucas capítulo 3. Eu quero falar sobre quando Jesus ele vai ao deserto. Enquanto você abre, eu quero dizer que, sabendo que você é filho de Deus, está na hora agora de você sair do seu casulo. Está na hora de você sair do meio do medo. Está na hora de você sair da arca. Deus, quando mandou Noé entrar na arca, Ele disse que era por algum tempo. Mas depois Ele manda sair para fora e povoar toda a terra. E assim começa o chamado de Noé, né? Então, é importante que você entenda que hoje você tem livre acesso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus manda Jesus para colocar em nós esse entendimento. Nós estamos no ano do acesso a grandes chaves. Nós precisamos sair da sombra do medo. Nós precisamos sair daquela questão do cristão 007, que ninguém sabe que é cristão.
E nós precisamos entender que Jesus foi para o deserto também, mas ele não permaneceu lá. Amém? Eu tenho dito aqui para a igreja que o Senhor falou conosco que é interessante do jeito que o Senhor age. Ele age dando passo a passo e esperando que nós tomemos a posição de obediência aos passos que Ele dá. Mês de agosto do ano passado, o Senhor falou claramente no meu ouvido a questão do desafio. Aumente o altar. Senhor, nós mal pagamos o aluguel, a luz, a água. Nós vamos aonde, Senhor? Mas na obediência eu chamei o presbitério e falei, olha, o Senhor deu essa direção, vamos na fé. E quando a gente tomou essa posição, está aqui, os irmãos que estão aqui participaram da construção, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E ali começou um caminhar de obediência. E através dali, quando isso aqui ficou pronto, o Senhor falou assim, agora é tempo do seminário. Santidade, louvor e adoração. E nós participamos, e nós começamos a orar, a jejuar e preparar a igreja para isso. Agora o Senhor já falou no novo passo. O próximo passo é os irmãos que ainda não desceram as águas, descer para o batismo. Então existe um passo a passo que o Senhor fala com cada um de nós, para nós recebermos a vitória. Então, quando eu entendo isso, eu começo a perceber que se eu obedeço, eu ganho o próximo passo. Mas enquanto eu não fizer aquilo que o Senhor me pede, não tem como eu avançar. Eu não posso queimar etapas. Veja bem, falando do batismo, agora, deixa eu abrir aqui, eu começo a falar e eu vou devagar. Vamos lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, eu vou ler primeiro essa parte, que vai falar sobre o batismo de Jesus. Aqui a nossa introdução foi o quê? Trazer à memória que nós somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que ao redor, que ao ser todo o seu povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo, ou em que eu tenho prazer. Imagina o próprio Deus, as pessoas que estavam assistindo Jesus descer as águas, ouvem essa voz que ninguém sabe de onde vem, mas eu imagino como um trovão, um estrondo, e todo mundo entendeu quem era Jesus. Jesus, ele desce as águas adulto. Jesus, ele tem consciência do que ele está fazendo, e ele faz tudo isso porque era importante que se cumprisse toda a direção do próprio Deus. Jesus era Deus na terra, mas ele veio como homem, e como homem ele precisava ser batizado antes de começar o ministério dele. E amados, nós vamos entender que logo após esse batismo existe uma grande guerra no reino espiritual. Após o batismo de Jesus, Jesus vai para a festa? Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Aí nós vamos entender a primeira batalha de Jesus, e está aqui na continuidade. Vamos agora em Lucas capítulo 4, é a sequência, né? Eu quero ler do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 13. E aí nós vamos entender o que o Senhor falou para nós nessa semana. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Primeira coisa que Satanás fez aqui, colocou a dúvida na mente. Lembra que no seminário o profeta Everton disse que a maior batalha nossa é na mente, nos pensamentos. Olha, eu sei de quem que eu sou filho. Por que que o inimigo vem e põe a dúvida no meu pensamento? Mas Jesus, ele estava totalmente preparado. Jesus sabia quem ele era, de onde ele vinha, de quem ele era filho. E Jesus vai responder para ele aqui, conhecendo toda a palavra do Senhor, quando o inimigo diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus vai responder na leitura do Deuteronômio 8, mas não precisa abrir. Só entenda que aonde que Satanás tentou. O que disse a palavra antes? Jesus estava 40 dias em jejum. Então ele vai tentar Jesus na fome. Ele não ia tentar Jesus em outra coisa. Então você percebe que quando você está orando, jejuando, buscando algo muito precioso para você e para a sua família, muitas vezes o inimigo ele vai tentar na sua mente aquilo que você tem orado e colocado diante de Deus. E é por isso que nós temos que entender que Jesus, ele liberou para nós essa vitória, porque ele já venceu Satanás lá no deserto, logo após o batismo. E nós que somos batizados, nós temos essa liberdade em Cristo, nós já temos essa vitória, nós já sabemos como responder ao inimigo. O que Jesus vai falar aqui para o inimigo? Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Está escrito o quê? Jesus está usando a palavra como espada e como escudo. Está escrito: não só de pão viverá o homem. E elevando-se, mostrou no momento o reino do mundo. Lá em Mateus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aqui Lucas resume mais, elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O mundo o tempo todo tenta roubar de nós a bênção de Deus. A bênção de sabermos que somos filhos de Deus. Primeiro ele põe em dúvida: você é mesmo filho? Será? Sim, sou. Sou, porque o dia que eu aceitei o meu Senhor como meu único Senhor e Salvador, naquele dia eu me tornei filho. Então não adianta o inimigo tentar na nossa mente. Muitas vezes nós pensamos assim: mas eu não dou conta, eu não sou capaz. Nós não somos capazes. Nós nunca daremos conta de nada se não for por Cristo Jesus. E através de Jesus nós temos essa vitória. Amém? Continuando aqui. Então o inimigo, no versículo 5, mostra o mundo para Jesus e diz: o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha o que o diabo faz. Olha, o mundo é meu. Eu te dou para você. Só que ele esquece que ele está falando com Deus que criou o mundo. Aleluia. O homem tinha perdido a autoridade do mundo lá no Éden. Mas Jesus, ele volta para resgatar toda a autoridade. E o Senhor não aceita a condição do mundo. Porque o Senhor é o dono do mundo. Ainda que no mundo jaz no maligno, mas o maligno está embaixo dos pés do Senhor Jesus. E a palavra de Deus ainda diz que nós, cristãos, estamos assentados
no reino espiritual, nas regiões celestes, e que Satanás está embaixo de nossos pés. Aleluia! Essa é a autoridade dos filhos. Os filhos são herdeiros, e por ser herdeiros, nós não devemos acreditar na mentira do diabo. Entenda, Jesus está no deserto, Jesus estava jejuando, mas Jesus se levanta para guerrear contra o inimigo. E aqui ele diz que ia dar toda a glória. E no versículo 7 ele diz assim: portanto, se prostrares e me adorares, toda a terra será tua. Jesus mais uma vez vai usar o quê? A palavra. Está escrito: ao Senhor Deus adorarás, só a Ele dará culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Ele está tentando Jesus, para que Jesus fosse um homem orgulhoso e falasse: eu tenho um pai, eu vou me jogar e ele vai me socorrer. Com certeza os anjos o socorreria, mas Jesus não ia dar essa graça para Satanás. Jesus vai dizer mais uma vez: está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. E Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Passado que foram as tentações de toda sorte, apartou dele o diabo até momento oportuno. Veja bem, Jesus ele é batizado, ele é levado pelo Espírito para ser tentado, ele trava a guerra com Satanás e ali já começa a vitória de filho. E só que o inimigo vai dizer o que aqui nessa palavra? Que ele vai esperar o momento oportuno. Ele vai tentar novamente. E isso acontece conosco hoje que somos filhos. Por mais que a gente saia de uma guerra, daí a pouco parece que a gente já entrou em outra, né? É assim mesmo. Mas maior é o que está em nós, amém? Do que o que está no mundo. Porque ainda que o inimigo venha contra mim, a palavra diz que se por um caminho ele entrar, por 7 ele fugirá. Louvado seja o nosso Senhor. Então não importa a guerra que você esteja agora, não importa a luta que você tenha vivenciado, Jesus já mostrou o caminho da vitória. Usa a palavra, repreende o inimigo na palavra, não dê asa a pensamentos que não forem de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos, e quando o Senhor fala com a gente, nós temos paz. Quando o inimigo fica cochichando, a gente fica com o espírito inquieto, a gente fica com medo, a gente fica amedrontado. Esse é o papel do diabo, ele tenta nos tentar o tempo todo. Mas quando eu sei de quem eu sou filho, eu sei que eu já tenho a vitória. Aleluia! Então Jesus, ele venceu a serpente no deserto. A serpente tentou o homem no Éden, e agora Jesus vai vencendo ele aqui no deserto. E essa vitória de Jesus é minha, é sua. Nós pensamos que muitas vezes o Senhor não está ouvindo a nossa luta. Eu te garanto que o Senhor já entregou a vitória, amém? Continua, persevera. Está difícil, persevera. Todo deserto ele tem um começo, um meio e um fim. Ainda que nós passamos provações, o nosso Senhor também passou. Aqueles apóstolos que vieram antes de nós também passaram. Mas todos receberam a glória de Deus. E assim é conosco. Vocês acham que era fácil naquele tempo? Não era não. Mas hoje a guerra está mais alta. Porque naquele tempo, impunha a mão, em nome de Jesus sai demônio, o demônio sai. Até hoje, a gente põe a mão, sai o demônio sai. A maior batalha está nos pensamentos.
na mente. Quando vier um pensamento que você sabe que não é seu, Senhor, em nome de Jesus, lava minha mente, meus pensamentos com teu santo sangue. A minha mente é de Cristo, meu corpo é de Cristo. Porque assim eu começo a guerrear contra o inimigo. A cura e a libertação começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Não adianta eu dar vazão para pensamentos negativos, porque eu vou ficar cada vez mais depressivo, eu vou ficar cada vez mais triste, aí eu já não quero mais nem sair de casa, eu já não quero ir para a igreja, eu já não quero fazer mais nada. E é isso que o inimigo tenta. O inimigo, ele tentou parar Jesus ali, naquele momento do deserto. Mas entenda, você é filho de Deus. Deus está te entregando hoje o valente. Deus está te entregando hoje a sua vitória. Deus, ele não vai deixar você sucumbir, porque você escolheu caminhar com ele. E cada passo que você dá, ele está dois na sua frente. Aleluia. Aleluia. Então eu preciso entender tudo isso que acontece com Mateus. Eu vou aprender a enfrentar o príncipe da rebeldia, o príncipe da maldade que é Satanás. Eu vou aprender a entender as vitórias que o Senhor tem para mim na palavra. Eu vou usar o inimigo contra o inimigo, a espada, a palavra. Por isso que nós pregamos aqui, nós ensinamos a palavra de Deus, para que todo filho de Deus entenda que a palavra nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Sabe, Jesus, ele cobre toda a nossa vontade. Jesus, ele sabe o que a gente quer, ele conhece a nossa caminhada. E eu vou falar para você, Jesus está com você não só no deserto, mas também na tempestade. Aleluia. O Senhor está com você na tempestade. Você pode pegar seu barco, tem tempestade, vai por alto mar, sobe a âncora, não deixa a âncora parar no seu barquinho, mas caminha, está ventando, opa, eu vou aproveitar, vou levantar a vela, porque agora eu vou mais rápido. Não deixe o inimigo te parar em nada. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito são mais altos do que até o que você imagina. Muitas vezes nós crescemos entendendo: você é incapaz, você não vai dar conta, tudo que você faz não dá certo. É mentira do diabo. Você é filho do Deus Altíssimo e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que não é fácil a guerra nesse tempo, mas maior é o Senhor do que o inimigo. Maior é o Senhor que está comigo através do Espírito Santo. Maior é o Senhor que está com a igreja através do Espírito Santo. Oh Jesus, muito obrigado. Hoje eu estou com uma pregação meio improvisada, porque o que eu estou falando aqui, quase nada está saindo. Mas existe uma ativação profética sobre nós. Amém. O Senhor, ele diz que você é mais do que vencedor. E a palavra diz e garante: em Cristo você é mais do que vencedor. A palavra nos garante isso. Então, entenda. Eu quero liberar aqui uma nova palavra. Você é mais do que fiel. Você é mais do que corajoso. Seja forte e corajoso diante do Senhor. O Senhor já te deu a vitória. Então receba, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo não vai vencer. Jesus vai te dar uma inteligência para você aprender cada vez mais coisas, para você desenvolver coisas que você nunca nem imaginou que você poderia fazer. O Senhor quer te dar vitória. O inimigo tem mentido para você. Você recebe essa ativação. O Senhor está te dando novos pensamentos, novas estratégias. Obrigado, Senhor. Oh Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus. Muitas vezes nós damos mais ouvido ao inimigo, a voz do inimigo, do que a nossa. Por isso nós precisamos pedir perdão a Deus. Deus, eu me arrependo de eu ter dado ouvido ao inimigo. Eu me arrependo de eu me achar incapaz, mas eu sou seu filho. O Senhor me criou com um projeto, e esse projeto muitas vezes eu não dou ouvido, Senhor.
dizer: Senhor, eu quero ouvir o som do céu. O som que a pastora falou que tem aqui na igreja. Há um som novo sobre nós. Há uma nova convocatória para nós. O Senhor está entregando algo que nós nunca imaginamos que nós poderíamos fazer. Aleluia. Recebe essa unção que o Senhor está trazendo de coisas novas para a sua vida. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, porque quando Cristo venceu o inimigo no deserto, o Senhor já nos deu a vitória. Aleluia. Ah, Senhor, a tua palavra diz que 1 venceria 10.000, que 10.000 venceria 100.000 e que 100.000 venceria 1 milhão. Então veja bem, você é habilitado, capacitado para vencer o inimigo. O próprio Senhor vai te ajudar. Glória a Deus. Quando eu entendo que existe um inventário no céu a meu respeito. Você sabia que quando você nasce, tem um inventário sobre sua vida? Sobre o que você, qual que é o projeto de Deus para você? É a mesma coisa quando os pais estão grávidos e esperando um filho. Os pais, eles sonham, eles projetam. Meu filho vai ser isso, minha filha vai ser aquilo. E para você também sempre houve esse inventário da parte de Deus. Você é imagem e semelhança dele. Então você pode fazer as coisas que o próprio Deus direcionar. Não tenha medo. Você vai aprender a romper no medo. Deus te chamou para estudar e ser um médico, ser um engenheiro, vai ser. Deus te chamou para ser um construtor, vai ser. Deus te chamou para fazer pão e bolo, vai ser. Porque você vai dar o melhor que Deus vai te entregar. Aleluia. Esse inventário é coisa que aconteceu e que muitas vezes você nem percebeu. Mas você guardou dentro do seu coração algumas feridas que acabaram não dando ouvido para o projeto de Deus. Sabe que quando Jesus é tentado, várias vezes o inimigo falou com Jesus para tirar ele do foco. Hoje eu quero que você entenda que você precisa tirar essa sutileza das trevas sobre sua mente. Tirar os pensamentos negativos. Deus não te criou para você ser um perdedor. Deus não te criou para você ser um enfermo. Deus não te criou para você ser um isolado, sozinho na sociedade. Deus te criou para fazer a diferença no mundo, amém? Ninguém nasce por acaso. Todos nós nascemos com um propósito. Deus, qual que é meu propósito? Fala para mim, meu Senhor. Eu quero obedecer, eu quero ouvir a tua voz. Precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele garante que o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Então, se eu sou casa que Deus escolheu para morar, eu tenho todo o acesso, eu tenho todas as chaves, eu só preciso aprender a ouvir e obedecer. Sabe? Quantas vezes a gente ouve, mas não executa? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ainda estamos crendo na mentira do diabo. O que Deus te chamou a ser, você é. Deus não engana, Deus não muda. O que você precisa aprender é tomar a sua posição de homem e de mulher de Deus. Amém? Amém. Deus, ele traz uma grande inteligência na identidade de filhos. E somente filho pode acessar o inventário de Deus. Sabe quando a gente vai na casa do pai e da mãe? Você pode ir abrir geladeira, você pode ir abrir guarda-roupa, você pode ir, você tem acesso. E assim também nós, como filhos de Deus, nós temos acesso às coisas do céu. Eu só preciso aprender a dar a entrada no lugar certo. Glória a Deus. Nunca Deus, como nosso Pai, vai fazer nós errarmos o caminho. Quem faz a gente errar o caminho, o propósito é o inimigo. Então entenda,
Deus fala com você aqui no coração e aqui na mente, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e ele está dentro de nós. Tem pensamento que a gente acha que é nosso. Você fala, eu pensei isso, será que é verdade? Mas você vai treinando o seu ouvido, você vai treinando a sua mente, a ponto de quando Deus falar com você, você vai saber que é Ele que está falando. Assim foi aqui. Nós não tínhamos um centavo. O Senhor falou, vai comprar o madeiramento e vai aumentar o altar. Porque ele era só esse pedacinho que eu estou aqui, todo mundo sabe. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, mas Senhor, nós não temos dinheiro. Logo aparece um irmão e fala assim, qual que é a medida do madeiramento? E o irmão traz a madeira. Aí a pouco, os irmãos levantam, vai vender lanche, compra a cobertura. E assim foi feito todas as coisas aqui. Nós mudamos para cá, ninguém tinha dinheiro, ar-condicionado nós pagamos em 12 vezes. Porque nós resolvemos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Muitas vezes você fala assim, mas minha casa não prospera nada. Amados, comece a ouvir a direção de Deus. Primeiro lugar, nada quebrado, nada estragado. Está estragado, manda consertar. Está quebrado, conserta, então joga fora. Começa tirando o espírito de miséria de dentro da sua casa e da sua vida. Muitas vezes o Senhor, Ele quer abençoar, mas a nossa mente negativa, pastor, eu ganho pouco, eu ganho isso, eu não dou conta. Muda a sua ideia. Quando eu me converti, eu apaixonei tanto por Jesus que eu ficava mais na igreja do que no meu trabalho. Para quem não sabe, eu fui cabeleireira durante uns 30 anos. Tinha um salão grande e tudo. Mas chegou um dia que o pastor, nosso pastor na época, hoje já é falecido, ele disse assim, Cecília, eu tenho visto que você está mais na igreja do que trabalhando. Você não quer fechar o salão e cuidar só da igreja? Eu falei, amém. Eu vou embaixo da tua palavra. Todo mundo sabe que eu fiquei na dependência total do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem me dado vitória. O Senhor, Ele tem me dado um novo olhar para a vida, desde o dia que eu me desapeguei das coisas. Não é importante? Claro que é. É importante ter a casa boa, o carro bom, é importante ter um ar-condicionado. Aqui em Cuiabá é importante. Mas isso são mimos de Deus para nós. Deus, Ele nos entrega essas coisas de presente. Mas nós precisamos entender que nós temos que ter a mentalidade de filho. Filho, quem cuida é o pai. Se você é filho, o pai está cuidando. Então não tenha medo. Há dias difíceis? Claro que há. Jesus não estava no deserto lá com fome? Aí nós, um dia que falta uma mistura em casa, eu estou com fome. Vamos pensar bem? Pai, olha, hoje eu não tenho, mas e aí, o Senhor é meu pai? Com certeza as coisas vão aparecer. Então a nossa fé, ela vai caminhando assim, dentro da identidade do Filho de Deus e sabendo quem nós somos. O Senhor, Ele nos trouxe princípios para a gente viver diante do Senhor. E esse princípio que Ele tem, está aqui na palavra, a nossa vida diante do Senhor, é uma vida de santidade. Nós não somos aquele santo que tem aquela auréola, mas nós somos santos porque nós somos separados pelo sangue de Jesus. O pecado é acidente na nossa vida. Nós somos santos porque Deus é santo e nós somos filhos dele. Nós recebemos essa libertação pela graça da cruz, pelo sangue de Jesus. Então nós não merecemos mesmo nada, mas o Senhor nos tornou filho, e por sermos filhos nós temos tudo, a começar pela graça e pela salvação. Se o Senhor nos levasse hoje e nós não tivéssemos nada, ainda seríamos a pessoa mais feliz do mundo, porque nós temos a salvação. Entenda que quando o Senhor, Ele nos deu Jesus de presente,
para morrer no nosso lugar, nós tornamos esse herdeiro. Então Deus, Ele vai usar você em toda a área que você vai perceber que o Senhor está te levando. Às vezes em casa, às vezes é no trabalho, às vezes é na rua, às vezes no hospital, não importa. Deus vai usar e você vai dar testemunha. Então, por isso, permaneça inabalável na sua fé. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja na tempestade, tudo isso passa. Tudo isso tem começo, meio e fim. Aí você recebe o refrigério. Você lembra aqui que nós lemos quando Jesus vence o inimigo lá no deserto? O que diz aqui no último versículo que eu li, de Lucas 4, capítulo 10. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas antes, aqui diz aqui, vamos ver onde que eu li, até 13. Passando que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Tempo em tempo levanta uma guerra. Mas você sabendo que você tem a estratégia da palavra, você pode vencer. O inimigo já está vencido na cruz. A cruz foi para nos dar vitória. E nós estamos no mês onde se passou a morte, a ressurreição e a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. Para a gente entender o valor dessa vitória de Jesus em nós. Nós precisamos ter uma grande ânsia, uma grande vontade, sabe? Você ficar ansiando por Deus. Eu quero mais, Deus. Fala mais comigo. Eu quero te ouvir trabalhando, eu quero te ouvir dirigindo, eu quero te ouvir tomando banho, eu quero te ouvir na hora do meu devocional, mas eu quero te ouvir o tempo todo. Eu não arrego o pé se o Senhor não for comigo. Eu não vou um caminho se o Senhor não falar comigo. Essa é a missão do cristão. Aleluia. Sabe, mas ainda que a gente fala sobre paternidade, não se engane. O inimigo também vai tentar entrar como seu pai. O inimigo vai fingir que gosta de você. Vai tentar te dar uma falsa paternidade. Quantas pessoas até hoje ainda não entenderam o valor de Cristo e vão para lugares, fazem sacrifício, achando que está recebendo algo de bom. O inimigo, ele dá com uma mão e toma com a outra. Nós sabemos que muitas vezes o inimigo tenta e a gente cai, né? Na conversa da serpente. Assim como Eva caiu na conversa da serpente. Então nós temos que estar atentos. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Não é o Pai do mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu entendendo essas coisas, quando a serpente vem, eu já sei a palavra. Você está embaixo dos meus pés. Maior é o que está em mim. E eu preciso entender todas essas coisas, porque o inimigo, ele vai te tentar na igreja, ele vai te tentar na rua, ele vai começar a falar. A igreja é um ponto muito bom para o inimigo tentar. Porque ele não precisa entrar. Ele só precisa esperar você sair lá fora. Aí ele começa a bombardear a sua mente para roubar a palavra. Ele começa a jogar dúvida. Então você precisa, como cristão, entender: Jesus morreu por você. Não escute voz de homens, escute voz de Deus. Ou escute homens que escutam a Deus. Então o que isso quer dizer, pastor? Escute pessoas que você sabe que tem testemunho, pessoas que conhecem a palavra. Não dê ouvido a pessoas que estão sobre outra influência, sobre outra paternidade. A nossa paternidade é de Cristo. Então nós entendemos a linguagem de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a aparência engana, viu? Aí fora, aí eu já tem um tempo que eu parei de acessar várias coisas na internet, porque tem muitos pregadores que têm ministrado coisas que a vida não está alinhada com Deus. Fala da boca para fora, mas o espírito que está por detrás é o de Jezabel, que nós lembramos esses dias.
Então, cuidado, até com o que você anda vendo e ouvindo. Ah, pastora, mas é um coach, é alguém que está pregando a palavra. Mas e a vida da pessoa? Porque antes de eu subir para pregar uma palavra, eu tenho que ter temor de Deus. Eu tenho que ter vida com Deus, porque o Senhor vai me cobrar. Ai daqueles que fizerem as ovelhas perder o caminho. Ai daqueles que, enganando, mentindo, levarão muitos para o inferno, porque não tiveram discernimento. Eu não me lembro a referência, mas tem uma palavra que diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E porque abandonaste o meu conhecimento, eu abandonarei até os seus filhos. Veja que palavra forte. Então nós, como cristãos, nós temos que aprender a ouvir o som do céu, ouvir a palavra de Deus. E quando eu conheço a palavra de Deus, a pessoa pode até vir com uma palavra falsa, mas eu já sei o que Deus fala, então eu não vou cair no engano e na mentira. Eu lembro de uma história, já estou encerrando, eu lembro de uma história de uma pessoa que ele estudou a vida inteira o dólar, ele era especialista na nota do dólar, e ele ou pegava ou ele só olhava, ele já sabia se era falso, se era verdadeiro. E perguntaram para ele, quantas notas falsas você estudou? Ele disse, nunca nenhuma. Eu só estudei a verdadeira. E quando eu bato o olho na nota verdadeira, eu sei se ela é falsa ou não, porque eu conheço a verdade. Assim é a Bíblia, amados. Quando eu conheço bem a palavra, quando eu manejo bem a palavra, o inimigo pode até tentar me tirar o foco, trazer uma mentira misturada com uma verdade. Foi assim que Satanás tentou lá no princípio, e também tentou Jesus aqui. Ele fala, dará ordem a seus anjos. Jesus fala, vai, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, muitas coisas, amados, nós precisamos entender. Jesus, Ele quer que você caminhe livremente, que você aceite os pensamentos de Deus, não os seus. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, ele já vem contaminado. Muitas vezes o nosso pensamento, ele já tem ali atrás raiva, ele já tem ira, ali por trás ele já tem as nossas feridas. Mas hoje eu posso colocar tudo no altar do Senhor. Hoje eu posso colocar tudo diante de Deus e dizer, Senhor, aqui estão minhas mazelas, minhas dificuldades. Pai, eu quero que o Senhor me lava, me limpa, me liberte. Eu oro para que o Senhor comece a trabalhar em você nesse momento. Eu oro para que o Senhor tire de você agora toda a veste que não honra ao Senhor. Feche seus olhos, receba a ministração de Deus. Eu oro para que o Senhor hoje, nessa noite, te dê vestes novas. Eu oro para que, no nome de Jesus, você receba esse novo entendimento, esse novo pensamento, que todas as feridas que fizeram com você desde a infância, todo o sofrimento na juventude, na fase adulta, que seja curado agora no nome de Jesus. Eu oro para que você saia daqui hoje com o entendimento de que você é filho do Deus Altíssimo, e que Deus cuida de você. Jesus também passou por aflição, passou pela chibatada, pela crucificação, mas ele venceu. Você também vai vencer. Permanece firme. Permanece firme no Senhor, porque o Senhor, ele cuida de você. Jesus está agora na sala do trono e você tem um livre acesso à sala do trono. Entre na sala do trono agora. Deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus mudar toda a sua história hoje. Coisas que talvez você nunca falou para ninguém, mas o Senhor estava ali com você no momento daquele sofrimento. Eu vejo nesse momento agora
um lugar meio difícil, uma estrada, e nessa estrada tem morcego, nessa estrada tem coruja, e representa muito sofrimento nessa caminhada. Mas Jesus disse para você: olha, isso aí já se passou. Todo o seu sofrimento, o medo à noite, a dúvida durante o dia, a incerteza, o Senhor está dizendo: eu te ponho vestes novas. Eu te faço voar como águia. Você terá uma nova visão sobre a sua vida. Jesus está te dizendo: eu venci o deserto, eu venci a cruz e eu ressuscitei. Eu caminho com você todos os dias. Não desanime. Não deixe de me buscar. O próprio Deus, Ele se alegra quando você o busca. Porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deixe o Espírito Santo agora mover aí na sua mente, no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar agora em você. Sabemos das lutas que todos nós temos. Sabemos das dificuldades que temos. Mas hoje o Senhor te chama de filho, de filha. Ainda que de alguma forma o seu pai te deixou, te abandonou, a tua mãe, o Senhor diz: eu sou contigo. Você é meu filho, você é minha filha. E eu nunca te abandonarei. Entra na minha casa. Você tem livre acesso na minha casa. Você é meu herdeiro, minha herdeira. Ainda que venham pensamentos ruins, o próprio Espírito Santo vai queimando agora, com fogo santo de Deus, tudo que não provém de ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, todos nós sejamos curados, Pai, das nossas feridas na infância, na adolescência, na juventude, coisas que nos paralisaram, meu Senhor. Que o Senhor venha trazer agora essa vitória, Senhor, do deserto, vitória na tempestade, para que nós possamos receber esse som novo do céu, para que nós possamos estar livres, com a mente aberta e o coração pronto para receber a nova direção do Senhor. Continua falando conosco, Pai. A tua palavra diz que a festa do céu, quando o pecador se arrepende. Hoje nós nos arrependemos, Senhor, e passamos a limpo a nossa vida. E queremos, Senhor, nessa noite te adorar. Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser um verdadeiro adorador, aquele que adora na caminhada, no testemunho, nas coisas do céu. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Nós queremos, Senhor, encerrar, Pai, com um louvor, Pai, de uma forma bem singela. Nós não sabemos cantar como profissionais, mas nós sabemos te adorar, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento, Deus. Ah, Senhor, que o Senhor venha visitar agora a nossa casa, a nossa família. Visita também os nossos filhos, Senhor, para que eles entendam que eles são filhos, são herdeiros. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela cura.
Obrigado, Senhor, pela libertação da nossa mente. Nós colocamos novos pensamentos em nós. Eu posso com Jesus. Eu consigo com Jesus. Com Jesus eu pulo muralhas. Com Jesus eu sou criativo. Com Jesus eu posso todas as coisas. Aleluia. Queremos encerrar, Senhor, esse mundo te adorando. Fique em pé para adorar o Senhor.